Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nos entreguemos ao Espírito Santo para nos deixarmos penetrar pelo que Ele quer nos ensinar através deste vídeo. Espírito Santo, que nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Vos peço por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos, eu quero partir da palavra que inspirou minha oração neste dia. Um versículo do Salmo 60, exatamente o versículo 13, o último versículo. Depois do povo de Deus vencer algumas batalhas, o salmista encerra a sua oração dizendo: com Deus faremos proezas. Ele esmagará os que nos afligem. Essa palavra deve reverberar no nosso coração de uma forma bem simples e, ao mesmo tempo, despertar em nós a certeza de que o Espírito Santo em nós fará grandes coisas. Vocês todos se lembram daquela parte da oração de Nossa Senhora, quando ela diz: o poderoso fez em mim maravilhas. É uma outra forma de dizer que o Espírito Santo nela fez proezas, operou maravilhas, como Ele quer operar na vida de cada um de nós. Mas para que o Espírito Santo possa agir de forma muitas vezes inusitadas, é preciso que nós tenhamos um coração humilde. É preciso que nós nos espelhemos exatamente naquilo que São Paulo escreveu de si mesmo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 12. O apóstolo vai dar testemunho da sua própria fraqueza. E por isso o Espírito Santo nele fez prodígios. Na segunda carta, portanto, aos Coríntios, capítulo 12, começando no versículo 7, diz o apóstolo: para que, pela grandeza das revelações, eu não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. O Senhor, porém, me disse: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, isto é, com prazer, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. A força de Cristo é o Espírito Santo. E me comprazo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias, por causa de Cristo. Com efeito, quando sou fraco, então sou forte.
Eu penso que este sentimento de Paulo, essa experiência da sua própria fraqueza, através da qual Deus revelou para ele uma coisa formidável e que chegou até nós como uma lição. Quando sou fraco, é então que Deus fará proezas conosco e através de nós. E aquelas dificuldades, aquelas tentações, aquelas coisas que tentam amarrar nossos pés, nossas mãos, nosso coração, nosso sentimento, nossa inteligência, essas coisas que nos amarram, que nos impedem, que dificultam a nossa relação com Deus, com os irmãos, com a nossa missão, esses inimigos são esmagados pela força do Espírito que age em nós. Nesse contexto espiritual, nós vamos dar um passinho a mais na nossa instrução 24. Estamos hoje no parágrafo 4º, do número 3, na letra C. Cometi um enganinho aqui, na letra C. Recapitulando para a gente não perder o fio da meada. O ponto número 3, aliás, o ponto número 3, no parágrafo 4º, nos diz que a compreensão do exercício da autoridade e do exercício da obediência ao longo do tempo, ao longo da história, não foi a mesma. Como também não é a mesma e única compreensão do exercício da autoridade e da obediência nas várias realidades eclesiais. Cada instituto religioso, cada associação de fiéis tem as suas maneiras próprias, inspiradas sempre pelo Espírito Santo, de enxergar a obediência. O mesmo documento, neste parágrafo 4º, do ponto 3, seleciona 3 causas para essa variedade de maneira de compreensão. Só existem essas 3? Provavelmente não. Mas a igreja selecionou para nós 3. No vídeo 9, nós já comentamos sobre uma causa dessa visão diferente de autoridade e obediência, que é a tomada de consciência que a humanidade vai tendo sobre o valor de cada pessoa humana, o valor do ser humano. Isso é um ponto muito positivo. A segunda causa desta visão historicamente diferente nos vários períodos, é que hoje há uma maior valorização, a vida nas realidades eclesiais, de um modo geral, procura centrar a sua própria espiritualidade na comunhão, na valorização de todos os meios e instrumentos que ajudam a viver a espiritualidade da comunhão. Esse assunto foi objeto do vídeo 10. Hoje estamos no vídeo 11, que é a terceira causa pela qual nós temos uma visão progressiva, diferente
do exercício da autoridade e o exercício da obediência na igreja. E é muito bonita essa terceira causa. Se trata de um modo diferente e menos individualista de se conceber a missão e de se conceber a missão na partilha com todos os membros do povo de Deus e as conseguintes formas de colaboração concreta. Este vídeo vai trazer para nós como diz aqui, né, o documento, o que nós já conseguimos fazer. Este ano de 2019 marca os nossos 35 anos de vida, da vida do Espírito Santo conduzindo o nosso povo. Então, seccionando um pouco esta terceira causa, que diz, nós estamos num tempo em que concebemos a missão de uma forma menos individualista e mais comunitária. Isso, antes do Concílio Vaticano II, seria inconcebível. É verdade que os fundadores têm, assim, um sentimento que é uma verdade, não podemos negar. Todos eles apreciam os fundadores das realidades antigas e das novas comunidades. Reconhecem que todos os carismas, por serem ação do Espírito Santo na igreja e na sociedade, são maravilhosos. Mas, para cada fundador, o seu carisma de fundação, para ele, o dele é o mais importante, é o carisma mais bonito, é o carisma que mais responde às necessidades da igreja e da sociedade. Isso é muito humano, é muito humano. É errado, é negativo? Não. É como você perguntar para o pai e para a mãe: você acha seus filhos bonitos? Ah, são os mais bonitos que tem. Então, a mesma coisa é o sentimento do coração de um fundador. Só que, apesar de eu sentir que a nossa comunidade, gostaria que vocês me acompanhassem nisso, né? Pedissem essa graça a Deus. Esse sentimento gostoso que a gente tem de que nós possuímos, né? Deus nos deu, não possuímos nada, somos objeto da atenção do Espírito Santo, que confiou em nós um carisma extremamente importante, principalmente nesta época que nós vivemos. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos também a nossa carência, a nossa insuficiência. Nós percebemos, e olhem, gente, que no começo da comunidade, eu comecei a entender que nós, apesar de apreciarmos o dom que Deus nos deu, nós não podemos prescindir dos outros carismas. E o pano de fundo disso é exatamente o que a palavra de Deus. Quando nós nos sentimos pobres, quando nós sentimos que eu não tenho aquilo que o outro tem e que me completa, me ajuda na vivência do nosso carisma, eu preciso agradecer muito a Deus, porque nem sempre foi assim comigo.
Eu achava que a nova aliança daria conta perfeitamente. E hoje, né, na maturidade espiritual, mais ou menos, né, gente? Mas na maturidade espiritual e pelas coisas que eu percebo da comunidade e da própria igreja, eu percebo que nós temos que ter um espírito de partilha, um espírito de colaboração e de aceitar a colaboração daqueles que têm o que eu não tenho e de querer colaborar com aqueles outros que não têm o que nós temos. Vamos dar uns exemplos práticos de como isso acontece aqui na comunidade. Por exemplo, nós temos, vamos falar da sede, tá? Cada missão terá, por exemplo, a sua diaconia sendo exercida de um modo diferente. Nós temos a diaconia dos enfermos. Aqui na nossa missão Belo Horizonte, nós só temos uma pessoa da comunidade que há anos serve os enfermos, acompanha, na verdade, espiritualmente os enfermos da Santa Casa. É o José da Cruz. Querido José da Cruz. Um homem maravilhoso. Um homem que chora quando ele pensa na missão dele. Ele não deixa faltar a presença, a sua presença na Santa Casa de jeito nenhum. Para ele, como ele dizia na última partilha que ele fez no nosso curso, ele dizia: não tem sol, não tem chuva, não tem férias. Eu não consigo não visitar os doentes. Por quê? Porque eu penso, meu Deus, se eu não for e essa pessoa morrer, claro que ele confia na graça de Deus, não se sente o único responsável, mas não deixa de revelar aquele valor que tantas vezes faz falta na nossa comunidade, o valor do comprometimento. Realmente isso é obra do Espírito Santo no Zé da Cruz. Fielmente ali. Esta diaconia dos enfermos, que eu acredito exista em outras missões nossas, faz parte de uma outra missão maior da igreja? Faz. Colabora, nós colaboramos com aquilo que Deus nos dá como dom, com a pastoral da saúde da nossa arquidiocese. E onde existir pessoas da nova aliança que servem o evangelho e levam a comunhão eucarística para os doentes, estão, sim, participando e enriquecendo, dando a sua colaboração como pessoa e como comunidade à pastoral dos enfermos da sua própria diocese. Uma outra forma que faz morrer o individualismo e facilita a partilha da riqueza da nossa comunidade e recebe também do outro, é a nossa diaconia da mesa. Nós já colaboramos com a nossa diaconia, os membros da diaconia, com várias comunidades, várias realidades eclesiais aqui da nossa diocese. Já colaboramos com a Toca de Assis, com os vicentinos, com a obra social de Dom Orione, com a comunidade Aliança de Misericórdia e tantas outras realidades. Isso é uma riqueza. Para quem recebe aquilo que nós juntamos e que é necessário para as outras comunidades, como o próprio serviço
que nós prestamos. Enriquece demais. É a obra de misericórdia corporal. O centro do nosso carisma e da nossa missão faz parte das obras de misericórdia espiritual. Mas nós temos esses braços, as nossas diaconias, que desenvolvem as obras de misericórdia material. A diaconia da família e da vida política. Nós não temos uma formação específica na doutrina social da igreja. Pregadores preparados para isso, que eu saiba, não. Mas contamos com a disponibilidade do Diego, que faz parte de uma outra comunidade, de uma outra realidade eclesial, que tem formação profundíssima, de uma sabedoria maravilhosa, que desce nos detalhes da realidade na qual nós vivemos e aplica ali os princípios da doutrina social da igreja. Nós precisamos contar com uma pessoa que não foi formado pela comunidade, não é membro da comunidade, mas faz parte de nós. O Diego. Maravilhoso. Amigo, irmão, fraterno. Grande ajuda para nós. Nós contamos ainda com um espaço da Rádio Gospel Mira, conduzido pelo Padre Oscar, que, por sua vez, é uma pessoa ungida pelo Espírito Santo, que fundou a sua comunidade, a sua associação, e tem um carisma próprio. Então, quando o Padre Oscar abre, não interessa se a gente paga por isso. Gente, o valor é simbólico, porque nem temos condição de pagar o que realmente custa 40 minutos, 30 minutos numa rádio. Provavelmente não teríamos como ter, não temos como ter um programa de rádio nas rádios da Arquidiocese. Graças a Deus, o Padre Oscar abre esse espaço para nós. Uma colaboração maravilhosa, recíproca. Nós damos o nosso conteúdo, nós partilhamos aquilo que Deus quer que nós sejamos, através de um meio de comunicação que para nós é impossível manter. Mas o Padre Oscar, abrindo as portas da sua comunidade, nos favorece com isso. Gente, esses exemplos que eu estou dando para vocês, seria impensável para as comunidades, as congregações tradicionais antes do Concílio Ecumênico. Era impensável, cada um na sua gaiola, cada um no seu campo, sem saber o que o outro estava fazendo, sem conhecer o outro. Vem o concílio e abre os horizontes. Nós temos ainda a colaboração com outros carismas. Por exemplo, já tivemos muita colaboração, por exemplo, das meninas. Eu chamo das meninas porque a nossa amizade, várias delas passaram pela Nova Aliança, mas como membros de uma outra comunidade. Por exemplo, da CRESAP, fundada pelo Martini, meu querido amigo que já está no céu, né? O Miguel Martini, fundador da CRESAP, hoje dirigida e conduzida pelo padre Gilson. Contamos com membros da CRESAP que trabalhavam na cura interior, depois descobriram a sua inspiração própria. Uma parte dessas meninas fundou a Etmé e outra parte fundou a Mater Crucis. Gente, uma coisa maravilhosa, essa troca de colaboração. Hoje nós temos a nossa equipe
de cura interior, graças a Deus. Nós temos aqui diante de mim dons pessoais do Adilson, que trabalha no som, do Rodrigo, que está aqui na minha frente, fiscalizando e gravando o nosso programa, aliás, gravando esse vídeo. E são de duas comunidades diferentes da nossa. O Rodrigo é da Shalom e o Adilson da Gospel Mira. Que coisa maravilhosa. Eles precisam de nós? Precisam. Necessariamente? Não, relativamente. Nós precisamos dele? Com certeza. Não adianta ter estúdio bonito. É preciso ter equipamento. É preciso ter gente que saiba aproveitar esse espaço. Percebem que a partilha é o novo nome da pobreza. Nós nos sentimos pobres e, portanto, necessitados do outro. O outro se sente também necessitado daquilo que nós temos. É tão bonito essa troca. Isso faz a igreja ser bonita, ser linda. E agora vamos falar, por exemplo, do Ministério de Música. Já houve um tempo que nós tínhamos banda. Já houve época em que nós tínhamos gravação de CD, muitos CDs da banda. Já houve época em que nós tínhamos o Cristo é o Show no Mineirinho. Lotávamos o Mineirinho, lotávamos. E tínhamos uma equipe fabulosa de gente para servir aquela multidão no momento do show. Hoje nós não temos aqui na sede um Ministério de Música próprio. Quem vem nos servir a música quando pode é o Juninho Deusemi, né? Que é maravilhoso, que é filho da nossa comunidade, mas não tem hoje esse envolvimento como ele já teve há muitos anos atrás e por muito tempo. Como ele mesmo testemunha, o que eu sou na igreja hoje, eu recebi da Nova Aliança. E hoje, quando ele pode, está conosco, nos ajudando na música. Aliás, eu fiz assim, mas é assim, viu? E, finalmente, agora, nós. O nosso serviço aos outros. A Nova Aliança, quando ela é chamada a servir fora da própria comunidade, ela vai como o quê? Com o quê? O que ela vai levar? Ela vai levar o conteúdo da doutrina da fé, da doutrina da moral católica, da nossa igreja. Por quê? Porque a nossa comunidade é uma comunidade de formação, de liderança leiga, laical. Então, quando os párocos ou os responsáveis de algum setor da pastoral de comunidade paroquial ligam para cá, a gente designa, fulana, você pode dar formação para os ministros extraordinários da comunhão eucarística da paróquia tal? Posso, então é você que vai. E outra realidade, a outra paróquia que pediu, por exemplo, uma formação para catequista, uma atualização na formação dos catequistas. Posso ir. Nós estamos também presentes à vida de outras realidades eclesiais. E isso nos alegra muito. Quando eu preparava este vídeo, eu me lembrei de novo, eu não sei porque esse documento está sendo ressuscitado no meu coração 18 anos depois que o Papa João Paulo II escreveu para o novo milênio, né?
carta apostólica. No ponto 43, o Papa vai falar sobre fazer da igreja a casa e a escola de comunhão. Anteriormente, ele já tinha falado da escola de oração, e nós cumprimos, estamos cumprindo. Nós não falamos mais, não usamos mais o termo aprofundamento mensal, aprofundamento final. Isso tudo foi substituído por escola de oração. Estamos ensinando, empenhados em ensinar o povo a rezar. Despertar no coração do povo o conhecimento da importância da vida de oração. Hoje eu estava recordando, reouvindo a palestra do Diego no nosso encontro anual em Belo Horizonte de 2018. E ele falava uma coisa muito importante. Como ele é o nosso formador na doutrina social da igreja, e a doutrina social é ação em favor do bem comum, pelo reino de Deus, houve um momento em que o Diego disse assim: gente, há um momento de ser Maria, de estar aos pés de Jesus. Há o momento da oração. Em tal comunidade também tem este momento, especificamente voltado para a oração, ensino e prática, e também da cura interior. Isso foi instituído neste ano de 2019. Eu falo datas porque eu sei que este vídeo vai ficar para a nossa história. E a gente tem que falar de datas, né? Mas existe também, dizia o Diego, o momento de você ser Marta. Não vai ficar o tempo inteiro rezando. Mesmo porque a nossa comunidade é uma comunidade laical. Então, toda a nossa ação pastoral, a nossa ação missionária, a nossa missão tem como princípio e ponto de partida o nosso estar aos pés de Jesus, como Maria, em oração. Tudo o que vier como fruto desse momento vai redundar numa coisa muito linda na nossa pastoral. Se for ação meramente humana, sem a unção do Espírito Santo, que não brote da nossa intimidade com Deus, não vai para frente. Mas então atendemos ao apelo do Papa João Paulo II e inauguramos a comunidade como uma escola de oração. Mas ela tem que ser também uma escola de comunhão. Casa e escola da comunhão. No parágrafo 2º do ponto 43, o Papa vai falar o que significa para ele a espiritualidade da comunhão. Em primeiro lugar, ter o olhar do coração voltado para o mistério da Trindade. Em segundo lugar, espiritualidade de comunhão significa capacidade de sentir o irmão de fé na unidade profunda do corpo místico, isto é, como um que faz parte de mim, o outro faz parte de mim. E o que nos interessa para este vídeo? Não, desculpem, o terceiro espiritualidade da comunhão é ainda a capacidade de ver acima de tudo
o que há de positivo no outro, para acolhê-lo e valorizá-lo como dom de Deus, um dom para mim. Olha que lindo. É o que eu acabei de elencar aqui para vocês, a maneira de partilharmos as nossas riquezas. Espiritualidade de comunhão é a capacidade de ver acima de tudo, ver, reconhecer e se alegrar com o que há de positivo no outro, na outra comunidade, na outra realidade paroquial, para acolher este positivo, valorizar como dom de Deus, um dom para mim, um dom para a minha comunidade, como nós somos para a comunidade dos outros. E, por fim, quarto ponto, a espiritualidade da comunhão é saber criar espaço para o irmão, levando os fardos uns dos outros e rejeitando as tentações egoístas que sempre nos incidiam e geram competição, suspeitas, ciúmes. E o Papa diz: não tenhamos ilusão. Sem esta caminhada espiritual, de pouco servirão os instrumentos exteriores de comunhão. Então, nós precisamos, olha, se nós não nos sentirmos interpelados a nos abrir para a riqueza que o outro tem para trazer para dentro de nós, sem confundir as coisas, nós não vamos confundir. Se nós também não colaborarmos com a nossa riqueza para enriquecer o outro, olha o que o Papa escreve. Essa atitude se revelaria como uma estrutura sem alma. A nossa comunidade ou a comunidade dos outros seriam estruturas sem alma. A própria igreja seria assim. Máscaras de comunhão. Seriam mais isso do que caminhos para a expressão da nossa riqueza, a manifestação, a demonstração da nossa riqueza e crescimento. É uma riqueza imensa esta carta apostólica do nosso querido Papa João Paulo II. Então, vamos ao compromisso da semana. Depois que você assistir este vídeo, silencie seu coração, perscrute qual foi o apelo que o Espírito Santo fez lá no fundo de você. Onde você está nesse assunto que nós tratamos aqui? Onde nós estamos? Se você sente no coração, por exemplo, que a comunidade poderia ter um serviço a mais, há um setor da igreja, um setor da sociedade que ainda nós poderíamos servir. Porque se você sente no seu coração, por exemplo, eu gostaria de trabalhar junto aos presídios, aos presidiários. Comece a pensar nisso. Comece a pedir ao Espírito Santo que capacite você para essa obra. Se o Espírito Santo suscita no coração de alguém um desejo, que em nada contradiz a caminhada da comunidade, pelo contrário, vem nos enriquecer, vem acrescentar, vem enriquecer o nosso carisma, a nossa missão. Você tem obrigação de, no seu tempo de Maria, conversar com Jesus sobre isso, com o Espírito Santo, pedir a capacitação para você fazer uma proposta concreta, não é ideia,
não precisa trazer ideia, você precisa trazer proposta concreta. Olha, eu já estou pensando em fulano, beltrano, cicrano. Eu gostaria de tocar para frente essa obra. Partilha com seus irmãos, partilha. Aceite também, né? O aporte que outras pessoas podem dar a você. Então, primeiro, silenciar o coração diante de Deus para sentir as moções do Espírito Santo. Eu já falei há poucos segundos atrás quais atitudes práticas você tem experimentado na necessidade de colaborar com essa espiritualidade da comunhão entre nós, internamente e para fora de nós. E, finalmente, escreva. Bem simplesmente, bem resumidamente, o que Deus lhe falou ao coração. Reze sobre isso, depois traga para a fraternidade para você partilhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.